Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje então vamos ao primeiro episódio da série sobre saúde sexual, conforme eu havia prometido para vocês, tá? Esse primeiro episódio será sobre os estágios de resposta sexual no homem, tá bom? E depois eu vou falar das mulheres. Priorizei o público masculino aqui primeiramente, porque majoritariamente é o público que mais me segue aqui no canal, sejam eles homens cis héteros, ou homens cis homossexuais, ou homens trans também. E depois eu vou falar para as mulheres. De um modo geral, os estágios da resposta sexual são divididos em 3 etapas. Primeiramente é o tesão ou a fase de desejo. Depois vem a fase de excitação e nivelamento ou platô. E depois vem a fase orgásmica, onde realmente ocorre a ejaculação, onde as pessoas sentem um máximo de prazer durante o sexo. Depois vem um período de relaxamento e também de resistência. Eu vou explicar tudo isso direitinho a partir de agora, tá bom para vocês? Só um parênteses aqui. Essas etapas elas ocorrem sequencialmente durante o ato sexual, tá bom? Mas algumas não têm tanta dependência entre si, ou seja, os mecanismos que provocam a ereção às vezes são diferentes dos mecanismos que provocam a ejaculação, por exemplo. Às vezes você tem algum problema de ereção, mas não tem de ejaculação. Às vezes você tem um problema de ejaculação e não tem de ereção. Vamos dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Quando o homem, por exemplo, Quando o homem tem algum carcinoma de próstata, precisa fazer alguma cirurgia para remover esse tumor, ele acaba removendo órgãos sexuais internos ligados à reprodução, no caso do homem. E, por isso, ele acaba não conseguindo mais ejacular. Porém, às vezes ele consegue ainda sentir desejo e ter a ereção, mas a ejaculação não tem. Então, por exemplo, conforme eu vou falar mais para frente, às vezes algumas pessoas têm problema em alguma etapa específica dessa resposta sexual. Então, você corrigindo essa etapa, todas as outras funcionam normalmente. Por isso que cada paciente, cada ser humano tem que ser tratado individualmente, porque ele não tem problema no sexo. Eu tenho dificuldade de problemas no sexo. Não, vamos dividir isso. Você tem problema em qual parte do sexo, em qual relação, em qual situação você tem, para depois a gente fazer o melhor tratamento possível. Eu vou falar isso nos próximos episódios. Agora, voltando aqui ao episódio número 1, vamos dar início então às fases, os estágios da resposta sexual no homem. Vamos lá. A primeira etapa da resposta sexual é a fase de desejo ou tesão. Isso ocorre quando, por exemplo, homens geralmente são muito mais fáceis de ficarem excitados, de sentirem o desejo. Por exemplo, um homem que vê uma CDzinha, um gay afeminado mais bundudo, por exemplo, ou vê uma mulher com seios, um bumbum. O homem é muito focado nessas partes, ele tende a ser mais fragmentado, o sexo, separado mais das emoções. Não tô falando que todo mundo é assim, mas uma boa parte é. Eu acredito que eu sou um pouco assim, bem fragmentado, separo bem o desejo sexual, tal, da resposta afetiva e etc. Mas, obviamente, cada um é cada um. Então, assim, ele sente o desejo, viu lá aquele corpo gostoso, bonito e tal, sentiu tesão naquela pessoa, nossa, eu fiquei excitado. Isso ocorre muito rápido, é muito automático, a resposta que o corpo vai dar. Qual que é a resposta quando a pessoa fica excitada? No caso do homem, é a ereção. Essa fase de desejo, a primeira etapa, ela é intimamente relacionada aos níveis de testosterona. Então, por exemplo, uma pessoa mais idosa, que já não tem a quantidade suficiente de testosterona, dificilmente ela vai conseguir sentir desejo. A gente não consegue quantificar, por exemplo, qual o nível de testosterona no sangue, no plasma, é responsável pela pessoa sentir desejo. Então, assim, até 200 nanogramas por decilitro de testosterona no sangue, a pessoa consegue sentir desejo. Abaixo disso, ela não consegue. Não dá para quantificar isso. Então, cada pessoa é de um tipo. Às vezes, uma pessoa com uma certa quantidade consegue sentir desejo e outra pessoa com aquela mesma quantidade de testosterona no sangue não consegue sentir desejo. Obviamente, isso vai ter que ser avaliado caso a caso. Então, por isso que a gente não pode falar um valor exato de testosterona no sangue, a partir do qual a pessoa já começa a sentir desejo. Então, assim, a gente já falou da testosterona e quais são as outras coisas que podem interferir nessa fase de desejo. Alguns déficits de neurotransmissores no cérebro, por exemplo, a dopamina, a noradrenalina ou serotonina. Esses hormônios, eles são essenciais para o bom funcionamento do cérebro em todas as atividades de um modo geral. Então, uma pessoa, por exemplo, depressiva, que tem uma diminuição considerável desses neurotransmissores no cérebro, o desejo da pessoa, o tesão, a libido pode ficar comprometida, ela passa a sentir menos desejo. Então, às vezes, a pessoa tem depressão, às vezes ainda nem sabe que tem depressão,
começa a sentir a perda de apetite sexual, pode ser um sintoma inicial de depressão. Lógico, tem um monte de outros sintomas, mas pode ser um sinal. Ou, por exemplo, a pessoa está hiperexcitada, sente desejo o tempo inteiro. Isso pode ser um excesso desses neurotransmissores nos cérebros, principalmente dopamina. Geralmente ocorre mais em pessoas com algum transtorno de mania, aquelas pessoas, ou alguma pessoa bipolar com transtorno mania associado, que pode favorecer a ter um excesso de desejo sexual. Uma outra coisa também, por exemplo, pessoas com problemas de epilepsia, etc., que afetam o sistema límbico. Por quê? O sistema límbico são as partes mais primitivas do nosso cérebro, é o que nos mantém os instintos primitivos do sexo, da fome, da sede. Então, se você tem algum problema ali naquela região, provavelmente o seu desejo sexual vai ficar afetado. Então, às vezes, algumas pessoas que têm problema de epilepsia, que às vezes começam a fazer tratamento, já melhora e já começa a ter o desejo sexual normal. O normal que eu digo vai variar para cada pessoa, tá bom? Então, assim, você tem que saber o que é o seu normal, para você poder falar se está diminuindo ou aumentado. A gente já falou da primeira etapa da resposta sexual, que seria o desejo, o tesão. Agora a gente vai para a segunda etapa. Qual seria? Seria a fase de lubrificação ou intumescência. Essa segunda fase a gente costuma dividi-la em excitação e fase de nivelamento ou platô. A excitação é a primeira resposta ao desejo. Então o homem viu lá aquela pessoa que ele gostou, tal, e etc. E a primeira resposta dele vai ser a ereção. Automaticamente o corpo dele vai reagir, vai ocorrer uma resposta de vasocongestão e tensão muscular aumentada em todo o corpo. Aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória, aumenta a pressão arterial também um pouco, obviamente nos níveis saudáveis, não vai extrapolar. A pessoa pode ficar um pouquinho mais ofegante, uma respiração mais profunda, mais rápida. E, conforme eu já falei, vai ocorrer a ereção, que é a primeira resposta à estimulação sexual no homem. Suponha que a gente tínhamos aqui um pênis murcho, tá bom? Sem estar excitado. E aí houve uma resposta sexual, houve um estímulo sexual, seja ele visual ou mesmo um toque, um sensitivo, tá bom? E aí houve a resposta a isso. Aí o pênis ficou ereto. O que vai acontecer nesse momento? Por que ele ficou ereto? Porque o pênis, dentro lá do pênis, se a gente fosse fazer uma marcação aqui, ele é revestido de corpos cavernosos e o corpo esponjoso. O esponjoso é aquele que fica meio para proteger a uretra, bem internamente do pênis. O que fica mais na lateral, aqui mais externamente, são os corpos cavernosos, que são pequenas esponjas que vão se encher de sangue, fazer um enturjamento, tá bom? E que vai fazer com que o pênis fique ereto. Ou seja, o fato de o pênis se encher de sangue é que vai fazer ele ficar ereto. Qualquer problema que a pessoa tenha em relação a vasos, um diabetes, etc., pode comprometer essa fase, a etapa de ereção. Porque vai ter dificuldade de chegar sangue aqui no pênis, tá bom? Ele não vai conseguir se encher de sangue e não vai conseguir ficar ereto, tá? Além disso, o saco escrotal, ele vai diminuir, tá bom? Se ele, por exemplo, se um homem tinha um saco muito grande e tal, aquele saco bonito, etc., e aí ele não vai ficar daquele tamanho, ele vai diminuir, tá bom? Ele vai ficar mais próximo do pênis. Ou seja, aquela pele lá vai enrugada do saco escrotal, vai ficar menor, vai fazer ele ficar mais perto do pênis. E além disso, o testículo vai aumentar de tamanho, cerca de 50% lá dentro. Obviamente que cada caso é um caso. Então, às vezes o homem tinha um testículo, uma bolinha bem pequena e vai ter um pouquinho maior, vai ficar aumentado. Assim como o pênis aumenta o testículo, lá dentro vai aumentar. Obviamente, se ele já tinha um testículo maior, bem grande e tal, aquele testículo bonito, vai ficar maior ainda, tá bom? Então, é isso que ocorre, vai um encurtamento do saco escrotal, testículo aumenta, pênis fica ereto. Isso eu tô falando num homem saudável, sem nenhum problema de saúde. E é nessa etapa, na segunda fase, que também já vai ocorrer na etapa de platô, que é quando vai ficando cada vez mais intensa essa fase de excitação. O pênis vai ficando cada vez mais ereto, mais duro, aquele pênis bem bonito e que geralmente, às vezes, se um pênis era bem pequenininho, fica bem maior. Às vezes, por isso que às vezes a gente assusta quando o pênis era pequeno, acaba ficando bem grande durante essa fase, tá? Além disso, durante essa etapa pode também ocorrer pequenos liberação de um conteúdo mais mucoide do meato do pênis, tá bom? Então solta aquele pequeno lubrificante pré-ejaculação. Isso daí é muito automático, como a gente chama, é o sistema nervoso autônomo que controla isso. Então não depende da gente, é diferente. Eu quero correr, vou lá, mando uma resposta pro meu cérebro, eu vou conseguir correr, vou estar pensando naquele esforço. Não, tudo isso é do sistema nervoso autônomo, a gente não tem controle.
Então é uma coisa muito sincera nossa, muito involuntária, sabe? O estímulo chega e se a gente sente desejo, o corpo já manda a resposta. Não adianta a gente querer forçar a sentir desejo, não. Sentiu o desejo, sentiu. Não interessa como. Por isso que alguns homens assustam, falam assim: nossa, eu vi um gay mais afeminado, mais bundudo, tal, uma CDzinha, eu senti desejo. Tipo, nunca aconteceu isso antes. Por quê? Porque é involuntário, é independente. Ou você sente desejo ou você não sente. É muito intuitivo, muito nosso isso, muito particular. Cada um sente desejo a um estímulo, tem uma resposta diferente, tá bom? Tivemos a fase de desejo, depois a fase de intumescência, lubrificação e agora estamos na terceira fase, ou a fase orgasmo. Essa é a fase onde realmente o homem vai sentir o máximo de prazer, tá bom? Essa fase a gente costuma dividir em ejaculação iminente e ejaculação propriamente dita. A ejaculação iminente é quando o homem já sente que vai gozar, que vai ejacular, já até avisa: eu já tô sentindo, vou gozar, onde o homem começa a penetrar cada vez mais forte, começa a se masturbar cada vez mais intensamente, e aí é onde há uma contração das vesículas seminais, os testículos começam a soltar os espermatozoides, as vesículas seminais liberam o líquido seminal, a próstata também libera o líquido prostático. Tudo isso é liberado por estímulo do sistema nervoso simpático, que é uma subdivisão lá do sistema nervoso autônomo, tá bom? Isso estimula essas glândulas a liberarem esse líquido vai acumulando ali ao redor da uretra, tá? E aí é a fase de ejaculação iminente, onde o homem sente realmente que está vindo, está sentindo ali no pênis, está sentindo que vai sair a ejaculação e o sêmen já está ali pronto para sair. E aí é questão de segundos para que venha a ejaculação de fato. E nessa fase da ejaculação propriamente dita, vai acontecendo várias coisas reflexas ali que você já não tem mais controle. Então, se você vai gozar mesmo, não importa onde, como, com quem. Todo aquele líquido que estava ali acumulado, o esperma, vai ser liberado. É onde ocorre a contração dos músculos isquiocavernoso, bulbo esponjoso, transverso do períneo, por exemplo, que levam aquele líquido que estava ali acumulando na uretra cada vez mais perto de sair, que vai fazer o líquido sair, o ejaculado mesmo ser liberado. Então é nessa fase que o homem sente o máximo de prazer, é onde o homem vai ejacular dentro de uma vagina, dentro de um bumbum, dentro da boca de alguém, ou dentro da camisinha, que é o mais recomendado, né, para não transmitir nenhuma doença, obviamente. E aí cada um faz o que quer da sua vida e goza e sente prazer e dá aquela sensação gostosa pro homem, para quem recebe aquele esperma, etc. E fica todo mundo feliz e goza. Então é essa fase que sente o máximo de prazer, tá bom? Geralmente são contrações regulares a cada 0,8 segundo que vão ocorrendo. Obviamente alguns homens, alguns machos soltam bastante ejaculado, bastante sêmen, aquela coisa gostosa. Outros soltam bem pouquinho, tá bom? Não é tão mais espesso. Alguns soltam bem mucoide, aquela secreção mais leitosa mesmo, bem prazerosa. Outros não soltam tanto isso. Mas assim, cada um tem o seu tempo, cada um faz o seu sexo e vive a sua vida sexual da forma que lhe convém. Bom, aí o macho, a fêmea gozou, ali teve aquele máximo de prazer e aí vem o relaxamento. Nessa fase, que a gente poderia dar o nome de uma quarta fase, a gente poderia chamar de fase de resistência. Essa fase de resistência, ou seja, quando o corpo rebaixa, imediatamente após essa ejaculação, o corpo não vai conseguir se excitar novamente. Por exemplo, tem um período ali que não importa o estímulo que você faça na pessoa, no homem, no caso que é esse vídeo, ele não vai conseguir ficar excitado. Então não adianta, o corpo precisa voltar a um estágio normal para conseguir se excitar novamente, aquele platô que a gente chama. Então é aquela primeira fase resistente, ou seja, nenhum estímulo sexual é capaz de estimular o homem novamente. Ele vai precisar de um tempo, não importa se seja alguns minutos, ou algumas horas ou alguns dias, mas ele vai precisar desse tempo para conseguir se excitar novamente. Essa fase de resistência é imediata logo após o ato sexual, onde o pênis já diminui 50% do seu tamanho, tá bom? E assim, vai depender muito. Por exemplo, se o homem ao ejacular permaneceu com o pênis ali na vagina, o pênis não vai ficar automaticamente murcho, ele ainda vai ficar um pouco duro, vai diminuir um pouquinho a ereção de tamanho, os corpos cavernosos vão deixar de ter tanto aquele sangue, vão ser esvaziados de sangue, mas não completamente, porque ainda está tendo algum estímulo.
ele ainda tá ali dentro da vagina ou tá dentro do ânus, seja de um gay passivo ou seja de uma mulher, etc. Então ele ainda está sendo um pouco estimulado, que a gente chama de estimulação residual. Então ainda ele consegue ficar um pouco duro, mesmo estando ali dentro, penetrando alguém, entendeu? Então depende muito da situação. E além disso, se você teve uma estimulação muito forte, um processo de excitação muito intenso, essa fase muito intensa, ou seja, ficou tendo excitação, relação por horas, etc. Então a sua fase de resistência vai demorar mais também. O pênis não vai ficar automaticamente murcho, porque você teve muita excitação. Ele tá muito turvo, tá muito cheio de sangue. Então, se você excitou rápido, eu gozei em 2 minutos, obviamente o pênis já vai voltar ao normal rapidamente. Mas se eu fiquei tendo carícias, afeto, uma troca intensa, uma penetração muito boa, etc., por horas, e aí vai demorar mais para o pênis voltar ao normal, vai voltando aos poucos, tá bom? Então depende muito. Ou também se você acabou de transar e já tem um problema para resolver, etc. Então aí tudo volta ao normal e vida que segue. Logo depois vem a fase de resistência parcial, onde algum estímulo já consegue fazer o homem ficar excitado novamente. Um parênteses aqui, cada pessoa funciona de um jeito. Um adolescente, por exemplo, que acabou de ejacular, que acabou de ter uma relação sexual ou uma masturbação, ele não vai precisar de muito tempo para o corpo voltar ao normal até para conseguir se excitar novamente, gozar novamente. Geralmente, adolescentes demora cerca de 1 a 2 minutos, ele já consegue ser estimulado de novo e já fazer outra ejaculação. É muito rápido, muito mais rápido que no adolescente. Idosos, pelo contrário, demoram muito mais esse período. Então, por exemplo, um idoso teve uma ejaculação hoje, por exemplo, vai demorar às vezes horas para conseguir ser excitado novamente ou até dias para conseguir sentir novamente prazer e excitação. Por isso que muda muito de pessoa para pessoa. Adolescentes, apesar só de 1 a 2 minutos, o corpo já volta ao normal, e idosos, por outro lado, vão precisar de horas a dias para conseguir ter uma nova ejaculação. Por isso que cada corpo é um corpo. Logicamente tem as exceções, os extremos, e cada um funciona de um jeito. Bom, inclusive a gente costuma chamar nos idosos esse período de resistência de período resistente paradoxal. Por quê? Vai precisar de horas ou até dias para conseguir ser excitado novamente, mesmo que tendo um estímulo sexual. Mas assim, cada corpo é de um jeito, cada um funciona de uma forma. Tem muitas doenças que podem interferir em todas essas etapas, tá bom? Então, desde a fase de excitação até a orgásmica, existem muitos problemas que podem acontecer, ou não necessariamente uma doença vai afetar todas essas etapas. Às vezes só uma etapa é afetada. Então, é só a etapa de desejo. Eu tô com problema no trabalho, no estresse. Aí a gente corrigindo esses fatores já melhora a etapa de desejo e todo o resto acontece normalmente. Ou, por exemplo, eu tenho sinto desejo e não consigo ficar ereto, tenho uma impotência sexual. Então a gente pode ter algum problema de sistema nervoso autônomo, que é responsável pela ereção. Aí pode entrar um diabetes ou alguma outra doença, Parkinson, etc. Ou, por exemplo, não estou conseguindo ejacular, o que está acontecendo? Aí pode ser mais algum problema mais interno ali, anatômico, orgânico. Aí procurar um urologista, um sexólogo, pra gente estar entendendo o que tá acontecendo, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, tenham elucidado algum assunto tão importante, né, que é a nossa saúde sexual. E não deixe de postar dúvidas, comentários, o que vocês quiserem postar aí. Eu vou tentar responder na medida do possível, na medida do meu conhecimento, tá bom? Que eu não sei tudo, obviamente, eu estudo para fazer essas coisas, esses vídeos, e vou aprendendo junto com vocês, tá? Então é isso, vamos ser felizes, vamos curtir a vida, cada um da sua maneira, cada um dos seus modos. E tudo é permitido, para mim qualquer prática sexual é válida, desde que seja consensual, gente, nunca é demais reforçar. Tudo é válido desde que seja consensual, tá bom? Então é isso, espero que tenham gostado e até os próximos episódios. Tchau, beijo.